clássico também. Então essa pergunta aqui, muitas vezes quem faz é mais quem trabalha com o Pilates, às vezes contemporâneo, que às vezes precisa construir um método para conseguir, né, desenvolver uma linha de trabalho com progressão, com uma progressão didática, uma progressão lógica. No método clássico, normalmente quando a gente já aprende dentro dessa estrutura, né, que tem uma sequencialização, que tem uma ordem clara de trabalho, que tem toda uma proposta de se desenvolver a partir de planos de movimento, né, de posições do corpo, de resgate de movimentos primários, enfim, todas essas coisas. Por quais razões alguns alunos não conseguem avançar, né? Então, essas 4 perguntas é que fundamentaram, na verdade, eu começar a pensar, o que eu posso fazer? Então eu escrevi um e-mail, né, falando sobre os 3 conceitos e tal, e depois tive a ideia de fazer esse curso para a gente poder discutir essas coisas, né, e vocês também trazerem uma experiência de vocês, né, para mim, e a gente fazer uma troca, tá bom? Pode passar aí. Então, em relação àquela segunda, né, compreender isso é fundamental. Vocês que estão aqui, vocês já sabem disso. Eu não vou me alongar muito nisso, tá bom? Mas a ideia do método para vocês é claro isso para vocês, ok? Né? Método é caminho e, querendo ou não, a gente tem que acreditar que, na verdade, o Joseph Pilates criou esse caminho, né? Não tem como exatamente saber isso do ponto de vista de uma verdade absoluta, né? Porque muita gente pode ser que colocou um pouco o dedo nessa história, mas não importa. O colocar o dedo não é a questão. A questão é, na verdade, fazer isso dentro de um consenso de uma comunidade que está a fim de respeitar as coisas que ele criou, tá certo? Então, as ideias que o método propõe, os princípios, os conceitos fundamentais, isso tem que estar muito claro no professor para ele conseguir avançar e conseguir trabalhar do ponto de vista de uma didática, tá bom? Pode passar aí. Então, essas ideias têm que estar muito fixadas aí na mente de vocês, né? Então, a primeira ideia é que ela é uma sequência coerente com as características do desenvolvimento psicomotor que se dão no sentido céfalo-caudal e próximo-distal, ok? Por isso essa coisa de às vezes trabalhar do centro para a periferia, mas isso às vezes também pode mudar, ok? A gente às vezes pode achar coisas com o nosso aluno também vindo por outros caminhos, tá certo? Implica em propiciar sucessivamente o domínio dos movimentos com a coluna plana, né? Coluna plana, posição neutra, depois os enrolamentos, a curva C, depois vai entrando devagarzinho com as extensões, né? Inclinações laterais, a rotação, hiperextensões da coluna, ok? Planos de movimento, o básico sempre o primeiro mais plano sagital, depois do intermediário entrando mais no plano frontal e o transversal. Essa coisa de plano para vocês é claro, plano sagital aqui, pessoa de perfil, o frontal quando a gente faz movimentos nesse, né, como um side split, por exemplo, e as rotações no plano transversal, ok? E as posições do corpo no espaço, né? Normalmente mais decúbito, né? Barriga para cima primeiro, barriga para baixo, né? 4 apoios, ajoelhado e em pé, tá certo? Então isso na verdade segue o quê? Segue uma trajetória de desenvolvimento motor, psicomotor humano, ok? O bebê começa, normalmente a primeira posição dele é essa, depois ele começa a mexer cabeça, depois ele vai dissociando cintura, depois ele vai virando de bruço, depois ele vai usando apoios, vai estruturando o tronco, começa 4 apoios, joelho, né? Começa a subir lá, a mãozinha na parede até ele ficar em pé. Então o método, o que ele faz? Ele segue esse caminho, vai, na verdade, é como se fosse um resetar, ok? Eu quero resetar o sistema
e educar um movimento que às vezes, muitas vezes no decorrer da vida da pessoa, por vários fatores, ela acaba tendo déficits, né? Em função de uma série de coisas, lesões, experiências motoras ruins, ou pouca experiência motora. Então o que a gente quer, na verdade, é percorrer novamente isso, tá bom? De uma maneira mais educativa, didática, né? Então isso aqui é só uma ilustração do que eu falei, acabei de falar agora, né? É muito importante que a gente desenvolva exercícios e transfira. Eu bato nisso, gente, eu bato nessa tecla porque isso não é óbvio para o professor de Pilates, tá bom? Não é óbvio que, às vezes, a gente tem uma ideia muito no sentido só de desenvolver força, flexibilidade, né? Coisas desse tipo, capacidades físicas, mas a gente não tem um raciocínio, às vezes, que é exatamente o quanto eu posso educar o movimento do meu aluno, para que ele possa transferir as coisas para o dia a dia e para a prática esportiva dele, tá certo? E se eu não fizer links do que ele está fazendo em outras posições para a estática, ele sozinho não vai fazer esse link, tá bom? Ele não vai fazer. Então uma coisa é ele ter uma experiência deitada, outra coisa é ter uma experiência com o tronco em pé. Então esses links são importantes e, por favor, tentem organizar a aula de vocês para que o aluno passe por todas as posições, tá bom? Terminem com ele em pé, ou se de repente quiser começar em pé, mas passa por todas as posições e vai fazendo os links, ok? Pode passar aí. Então esses são os 3 conceitos. Eu trago isso principalmente dessas 2 professoras. A Mariana, que realmente me trouxe isso. A primeira vez que eu tive o contato desses 3 conceitos foi no clássico, né, que o Rodrigo organizou, onde ela definiu isso claramente, foi ainda na pré-conferência, ela definiu isso claramente, acho que a melhor apresentação que eu até então tinha visto em relação ao Pilates clássico. Ela tem uma característica diferente dos outros professores em relação a essa questão conceitual. E ela também tem uma formação que não é da escola da Romana, né? É da escola do Jay Grimes. Eu não sei como eles trabalham isso lá. E quem também trabalha isso muito assim, claro e com muita propriedade, que é da escola da Romana, é a Enélia, né? Então ela normalmente gosta de colocar nos eventos que ela faz apresentações também teóricas, slides, trabalhar conceitos, né, e etc. E ela também é muito boa nisso. E eu também tenho um pouco essa característica. Eu acho que a gente, às vezes, só a prática não faz a gente ressignificar, muitas vezes, o que a gente está fazendo, ok? E muitas vezes o professor de Pilates só tem a mente de querer coisa nova. E às vezes a gente pode fazer uma coisa nova exatamente do que a gente vem fazendo. Tá certo? E eu acho que isso é interessante. Então a caixa de alinhamento, né? O two-way stretch e o connect to the back. Eles estão diretamente ligados, muito conectados a esses conceitos. Eu não consigo ter isso se eu não tenho isso. Ok? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E isso aqui também está relacionado com isso, também está relacionado com isso. E a gente precisa entender só um pouquinho essa questão de cadeias musculares, essa coisa de conexão de fáscias, né? E para entender essas coisas. Pode passar aí. Então olha lá, connecting to the back, o primeiro conceito. O que tem a ver isso aí? Primeiro, conexão das cinturas, né? Pélvica e escapular. Anatomicamente a gente tem, na verdade, uma relação direta entre a pelve de um lado com o ombro do lado oposto, tá bom? Por cadeias cruzadas, ok?
Então, principalmente aqui, ó, o glúteo máximo, né, tem uma conexão via fáscia e depois via grande dorsal, né, com o ombro do lado oposto, ok? Então, déficits muitas vezes aqui, desequilíbrios muitas vezes acabam desenvolvendo coisas do lado oposto do ombro do sujeito, tá certo? O glúteo é um músculo extremamente importante para a nossa estática e também para o movimento, para gerar força no movimento, para gerar energia no movimento, né? Para a gente conseguir gerar tração, para empurrar o chão, para verticalizar a pelve. Ele é muito importante. E não é incomum a gente encontrar alunos que chegam, às vezes, no estúdio com um déficit de inibição mesmo do glúteo, tá certo? É muito comum isso acontecer. Eu tenho vários alunos aqui que chegam nesse sentido. E às vezes não é só uma questão de desenvolver força com o cara. É preciso que ele comece a perceber um pouco essa região, né? Porque muitas vezes a pessoa chega sem notícias dessa região, do ponto de vista cerebral mesmo, né? De representação do corpo, tá certo? Só mais uma coisinha em relação a essa questão, gente, do glúteo. Ele na verdade tem uma relação direta, essa inibição, uma relação direta às vezes com dores lombar, né? Principalmente porque se isso aqui está inibido, um opositor direto dele também são os flexores do quadril, né? Porque ele faz a extensão, então são os flexores que vão se enrijecer. Isso vai começar a trazer rigidez às vezes no quadril e possivelmente mobilidades excessivas às vezes na coluna lombar. Então é uma causa direta, né? E isso tem já muito na literatura essa questão de associação direta com déficit de ativação de glúteo e problemas na coluna, tá bom? Principalmente na coluna baixa e na coluna lombar. Vai ter uma relação direta com, às vezes, hipomobilidade também no tornozelo, com problemas no joelho, tá certo? E também no ombro, ok? Então, é um músculo importante aí do ponto de vista do movimento e da estática, tá bom? A possibilidade de acesso ao centro do corpo por meio da periferia, isso é uma coisa que a gente vai entender um pouco mais lá na frente, né? Mas o aluno entender um pouco como estabilizar a cintura escapular, fazer essa conexão das duas cinturas, na verdade, vai proporcionar para ele uma maior capacidade, né, dele mobilizar de uma maneira mais satisfatória a respiração dele. Isso tudo vai ter a ver com o conceito de core, que a gente chama, ou de powerhouse, né, que o mais tradicional conhecido no Pilates, ok? Porque esse conceito a gente precisa talvez enxergar ele também com uma nova perspectiva, que não é só essa coisa de elencar músculos, né, do corpo. Na verdade, ele tem a ver com uma função também corporal, que é a questão da respiração, da estabilização e dessa sinergia de músculos, né? Para conseguir manter essa pressão intraabdominal suficiente nas atividades, ok? Então, por isso esse conceito é importante, tá bom? É muito claro se a gente pensar que quando o aluno tem apoio das mãos, seja numa mola, né, seja em qualquer lugar, ou às vezes até numa barra, né, quando eu coloco isso, consequentemente esse apoio ele vai trazer uma consciência maior do potencial de estabilização de escápula, né, dessa coesão entre as cinturas, ok? Se eu conseguir estabilizar a minha escápula, eu consigo acionar mais músculos que estão inseridos na minha caixa torácica, né? Para que ela consiga se movimentar de uma maneira mais efetiva no trabalho respiratório, ok? E eu vou conseguir a partir daí estruturar melhor a minha respiração, né? Para que eu consiga manter uma pressão um pouco melhor. Se a caixa torácica não funciona bem,
eu tenho que começar a achar espaço em outros lugares. Possivelmente aonde eu vou achar é naquela respiração mais dilatada da barriga, o que não é uma respiração dinâmica para quem está em pé e para quem quer se movimentar, certo? Ok? E a representação física, né, dessa conexão é o grande dorsal e o glúteo, tá bom? Tá faltando ele aqui, associados, ok? Nessa cadeia cruzada. Pode passar ele. Aqui alguns exemplos, né, que claramente vocês já reconhecem no dia a dia de vocês, e exercícios, e que vocês podem trazer diretamente essa consciência do aluno, né, nesse sentido, tá bom? Repara que os apoios dos pés, eles já na verdade vão trazer também essa conexão, na verdade, de tensão muscular, tá bom? Okay? Então é muito importante que o aluno tenha uma certa conexão do quadril inicialmente, pelo apoio dos pés, quadril, para ele conseguir fazer essa coesão. Tudo bem? Se ele não tiver isso, o apoio, ele vai ter que mesmo assim conseguir isso de alguma maneira. Tá bom? Então é mais fácil despertar a consciência dele com o apoio do pé do que sem o apoio. Pode passar. Esse box alignment, essa definição está no livro da Inélia. Entende-se que esse conceito, né, entende-se por caixa, entende-se a correta organização e posicionamento das cinturas pélvica e escapular, adequadamente relacionadas, para levar a coluna vertebral a uma posição correta e estável pela ação do powerhouse, tá certo? Então a gente tem que pensar nesse plano frontal, nessa caixa, e nesse plano sagital também, nessa caixa, ok? Então é muito importante a gente desenvolver com o aluno primeiro uma boa estática, que significa ter uma boa relação desses centros de massa, ok? Principalmente cabeça, caixa torácica, quadril e em cima da massa terra, que são os pés. Isso vai fazer automaticamente com que ele economize energia para ficar em pé e para se movimentar, e principalmente que ele consiga ter já uma organização de saída da coluna dele. Essa aí falhou? Ela desligou. E aquela? Não, aquela tá gravando. Então, mas aqui, essa aqui você deixou o quê? Gravando? Não, ela desligou. Não tem problema. Eu só não sei se ela tá gravando de novo. Pode dar start de novo e manda lá. Mas se desligar essa, tem aquela. Então, gente, a importância do box alignment, na verdade, é a seguinte: eu só consigo ter uma certa funcionalidade na minha coluna dos músculos estabilizadores intrínsecos da minha coluna e uma função deles, às vezes quando eles vão promover uma delordose na inspiração, o crescimento axial, se a minha coluna, na verdade, tem preservado as curvas fisiológicas dela. Quando eu tenho uma acentuação exagerada dessas curvas ou uma retificação, esse processo, né, começa a sofrer danos, um certo prejuízo, tá bom? Dá para entender isso que eu estou falando? Ok? Vocês têm que imaginar que a nossa coluna ela tem uma cadeia muscular